Vamos lá, gente. Continuando, vou falar um pouco sobre propriedades da matéria. A gente tem 118 elementos químicos conhecidos. A maioria deles foram formados nas estrelas, né? Existem aqui no planeta Terra, na natureza, no nosso ambiente. Mas vários deles foram fabricados em laboratório também. Cada elemento químico é composto por átomos que têm em comum a mesma quantidade de prótons ali no núcleo. E isso faz com que elementos químicos diferentes apresentem propriedades diferentes. Existem propriedades que todo material tem, são as propriedades gerais. Tem outras propriedades que vão variar de acordo com o tipo de material, de substância, de elemento químico, tá bom? Então vamos lá para falar das propriedades gerais da matéria. A gente tem aí massa, volume, temperatura, impenetrabilidade, divisibilidade, descontinuidade, compressibilidade, expansibilidade e inércia. Vou falar de cada uma delas para vocês. Com relação às propriedades específicas, pessoal, aqui está separado em propriedades físicas, químicas e organolépticas, mas poderia abrir várias outras categorias aí, tá bom? Exemplos de propriedade física, enquanto específico de cada matéria, a gente tem a temperatura que muda de estado físico, a densidade, solubilidade, o estado físico que o material se encontra, a temperatura ambiente, o calor específico, a condutibilidade. A propriedade química depende da função química que a substância apresenta, né? Se é um sal, se é um óxido, se é um ácido, se é uma base, se é um composto orgânico, de qual tipo é, tá bom? E as propriedades organolépticas têm a ver com os órgãos dos sentidos. É o sabor, o odor, a textura, a cor, o som que um certo material emite, tá bom? Aqui o panorama bem geral para vocês, agora a gente começa a esmiuçar isso aí. Massa. Massa é a medida da quantidade de matéria de uma amostra que você tenha ou de uma substância, tá bom? A gente mede a massa na balança normalmente e ela pode ser medida em quilo, em grama, em miligrama, em tonelada, em micrograma, em nanograma, tá? Mas a medida oficial é a grama. Volume é a medida da quantidade de espaço que o material ocupa, tá? Para medir o volume de líquidos é bem simples. Você pega o recipiente graduado, pode ser uma canequinha toda riscadinha, pode ser uma proveta, um becker, um Erlenmeyer, que são equipamentos de vidraria de laboratório, né? Então é fácil. Você mesmo na sua casa, tua família deve ter um copo todo riscadinho que é usado ali para fazer medidas de receita, né, de ingredientes na receita. Isso aí serve para medir volume de líquido. Mas e quando é para medir o volume de um objeto sólido? O volume de uma pedra? O volume de uma caneta? Bom, existe uma manha. Se você coloca um líquido que não vai reagir com o material que você vai afundar nele, tá? Se você coloca uma quantidade de líquido conhecida e afunda o objeto cujo volume você quer calcular nesse líquido, o volume do objeto vai ser exatamente o volume de líquido deslocado. Tá vendo? Aqui subiu de perto do 200 até lá o 280, mais ou menos, 300. Vixe, nem sei. Faltou mais número aqui para guiar a gente. Mas ó, o volume dessa rocha é o mesmo que eu estou percorrendo aqui com o mouse, tá bom? Olha só, para dois recipientes com a mesma quantidade de líquido, qual dos dois objetos deslocaria mais líquido? Aquele que tem maior volume, né? No caso aqui, a pedrinha da esquerda,
certo, pessoal? O volume do objeto é igual ao volume do líquido deslocado. Sobre temperatura, a temperatura tem a ver com a agitação das partículas internas ali que formam o material. Quanto maior a temperatura, maior o estado de agitação que essas partículas se encontram. E aqui tem 2 vídeos curtinhos para ilustrar para vocês. Olha só. Vamos lá. O vídeo leva um tempinho para carregar. Olha só a molécula de água, H2O. 2 átomos de hidrogênio e 1 de oxigênio. Parece a cabeça do Mickey, né? Olha o gelo. Água no estado sólido. Tá vendo que as moléculas não estão paradas, mas a movimentação não é nada intensa, elas vibram no lugar. Conforme a temperatura aumenta, a movimentação das partículas também aumenta, até que começa a mudança de estado físico. No estado sólido, a água torna-se líquida. Se continuarmos a aumentar a temperatura, a movimentação aumenta ainda mais. E o volume ocupado pelas partículas de água também vai aumentar. As moléculas de água vão ocupar todo o volume do recipiente. Legal, né? Agora vamos para o outro vídeo. Olá pessoal, nesta videoaula vocês irão aprender sobre as mudanças do estado físico da matéria. O software foi criado pela Universidade do Colorado. Aqui vai O mostrar um software apresenta uma simulador. simulação dos estados da matéria. Então vamos lá. Nós temos aqui alguns átomos e moléculas. Então nós temos o átomo de neônio, átomo de argônio, uma molécula de oxigênio e uma molécula de água. Nós temos aqui também o estado físico de cada um desses átomos e moléculas. Eu vou deixar clicado na molécula de água. Nós temos aqui um recipiente onde estão as nossas moléculas de água. Esse recipiente possui um termômetro. Esse termômetro ele pode ser medido em kelvins ou Celsius. Eu vou deixar em Celsius. Na parte de baixo do nosso recipiente, nós temos aqui uma fonte de calor, em que nós podemos adicionar calor ou retirar calor. Bom, eu vou clicar então aqui no estado sólido e veja o que acontece com as moléculas. No estado sólido, as moléculas elas estão próximas umas das outras e elas estão apenas agitando. Veja que elas estão apenas vibrando. Que curioso. Não há que na muito água, movimento. no estado As sólido, moléculas ficam próximas umas das outras. ocupa Veja um que é volume possível ver maior uma do que no forma, estado líquido. um volume que é ocupado por essas moléculas de água. Se nós clicarmos no estado líquido, é possível perceber que as moléculas... Eu não sei se vocês conseguiram ouvir, porque a minha voz está se sobrepondo à do rapaz que narra o vídeo. Vocês perceberam que água no estado sólido ocupa um espaço maior que água no estado líquido? Isso explica porque quando você deixa uma garrafa d'água no freezer e ela congela, muitas vezes a garrafa estoura. Porque o espaço ali dentro não foi suficiente para essa expansão que acontece com o gelo. agora estão se agitando um pouco mais.
há uma movimentação das moléculas. Agora aí tá Perceba que o líquido. volume e a forma ainda são definidos. No entanto, o volume não é tão bem definido como no estado sólido. Vou clicar aqui no estado gasoso. Perceba que agora as moléculas elas estão se movimentando muito e elas ocupam todo o espaço do recipiente. Não é possível ver uma forma. Ao ocupar todo o espaço do recipiente, as moléculas acabam assumindo a forma do recipiente, não uma forma própria, como nós observamos no estado sólido e líquido. Mas vamos voltar aqui no estado sólido. Observe que no estado sólido, a temperatura é de menos 127 graus. Nós podemos aqui adicionar calor, mudando essa alavanca para cima. Bom, adicionei calor. Perceba que, à medida que eu adiciono calor, o grau de agitação das moléculas aumenta e há um aumento na temperatura. Se nós fizermos um movimento inverso, se nós retirarmos calor, a agitação das moléculas irá diminuir. Ou seja, a temperatura do nosso sistema vai diminuir. Com isso, podemos concluir que, ao adicionar calor, nós aumentamos a agitação das moléculas e, consequentemente, nós aumentamos a temperatura do sistema. Ao retirar calor, nós diminuímos a agitação das moléculas e, com isso, diminuímos a temperatura do sistema. É isso, pessoal. Vejo. Viu só? Então, temperatura está ligada à movimentação das partículas que formam a matéria. É a medida do estado de agitação dessas partículas, tá bom? Impenetrabilidade. Uma coisa não é capaz de penetrar a outra, ocupar ao mesmo tempo o mesmo espaço. Tá? Então tem um enunciado bastante famoso que diz que dois corpos não ocupam o mesmo espaço ao mesmo tempo. Divisibilidade significa que a matéria pode ser dividida em partes cada vez menores. Ah, professor, mas tem menor que o átomo? Tem. Tem. É que não é o momento de estudar isso, mas em física você estuda que ao chocar grupos de átomos em altíssima velocidade, você descobre partículas menores ainda que o próton, o nêutron e o elétron formando o átomo, tá bom? São os neutrinos, os quarks e por aí vai. Se você tiver curiosidade, dá um Google que você encontra. Descontinuidade significa que a matéria é descontínua, né? Se a eletrosfera tem em sua maior parte espaços vazios, existe uma descontinuidade ali, né? Compressibilidade. Olha só, a matéria pode ser comprimida. Aplicando uma força, você consegue diminuir o volume ocupado pela matéria. Tá vendo que aqui em cima tem um pezinho e aqui tem 4? Diminui o volume da matéria que está aqui, que no caso é um gás. Só que com isso também aconteceu o quê? O aumento da pressão. Então, ao aplicar a força, você diminui o volume e aumenta a pressão. O contrário também acontece, a expansibilidade, né? Ao aumentar o volume, você diminui a pressão. Olha só que experimento interessante. Para esta experiência usaremos um borrifador com álcool, papel toalha, um secador de cabelos e um balão volumétrico com uma rolha de borracha, uma seringa transpassada e uma torneirinha instalada na saída lateral. A seringa de vidro transpassada na rolha de borracha deve estar com um êmbolo bem limpo e sem folgas, de modo que o ar dentro dele não escape. Aqui está a seringa, aqui está a torneirinha. Torneirinha aqui do lado. Podemos observar que quando abrimos a torneira, o ar dentro do balão sai por causa da pressão do êmbolo sobre o gás.
Esfregando as mãos, o atrito faz com que a pele se aqueça. Neste processo, estamos transformando o trabalho mecânico em energia térmica, que aquece as mãos. Envolvendo o balão com as mãos, o ar dentro dele também se aquece um pouco. O aumento da temperatura do ar faz com que o êmbolo suba lentamente por causa do aumento do seu volume interno. Aumentando ainda mais a sua temperatura por meio do ar quente soprado por um secador, vemos que o êmbolo sobe muito mais. Por outro lado, se borrifarmos álcool no balão, a sua evaporação retira calor da superfície do vidro, diminuindo a temperatura interna do gás. Isso faz o êmbolo descer, diminuindo seu volume interno. Esse é um exemplo de uma transformação gasosa chamada de isobárica. Como o peso do êmbolo é constante, e é ele que pressiona o gás, a pressão dentro do balão também é constante. O aumento da temperatura do gás faz com que o seu volume aumente, mas mantendo a pressão interna constante por causa do peso do êmbolo que não se altera. Legal, né? Então vocês viram que o aquecimento do sistema provoca um aumento na movimentação das partículas e elas vão querer ocupar todo o espaço que elas puderem. Se essa pressão for suficiente para empurrar o êmbolo para o alto, ela vai empurrar. E no caso, como não tem muita resistência, vocês viram que a seringa aqui sobe e desce, com facilidade isso acontece. Essa foi a compressibilidade. Expansibilidade eu falei também. Por último, a inércia, para finalizar as propriedades gerais da matéria. Inércia é a tendência que a matéria tem de permanecer no estado em que se encontra, seja esse estado de repouso ou de movimento. Olha só, o rapaz está querendo, ao puxar a corda, movimentar essa imensa pedra que está parada. Vai ser difícil, ele vai ter que aplicar muita força. Tanta força que talvez a corda até se rompa. Por outro lado, esse ciclista que estava em movimento, ao se deparar com um obstáculo, permaneceu em movimento, foi arremessado para longe. É por isso que a gente deve usar o cinto de segurança também, né? Por mais que você imagine que esteja em repouso dentro de um carro, porque você está parado, mas pensando no carro como um todo, tendo como referência o solo, você está se deslocando. Olha outro exemplo. Um carro que vem numa pista reta, quando aparece a curva, ele tende a permanecer se deslocando em linha reta. É preciso aplicar uma força ao girar o volante, diminuir a velocidade para que o carro não saia da pista. Então, a inércia é a tendência do corpo de permanecer no estado em que se encontra. E se você aí está na inércia da preguiça, para com isso, porque a tendência é você permanecer preguiçoso. É preciso dar o primeiro passo se você quer mudar a sua realidade. Beleza, pessoal? A próxima aula, próximo vídeo, eu vou falar de propriedades específicas da matéria. Até lá!